Eu lembro que quando eu ficava ansiosa, eu levava um susto, acontecia alguma coisa, eu chorava, minha mãe me dava água com açúcar. É real, assim, ela pegava água, pegava as colheradas de açúcar, misturava e dava para tomar. E não deixa de ser, né? O açúcar é uma droga bem potente. Mas quando você atua na ansiedade, é, com um calmante, com um docinho, você pode acabar usando isso como uma certa muleta para te dar um pouco de equilíbrio emocional, um pouco de recurso emocional. Mas aquilo que aconteceu, que te deixou naquele estado de ansiedade, muito possivelmente não vai ser uma exceção na vida. As coisas acontecem. Então, eu, por exemplo, eu fiquei um pouco ansiosa porque chegou o tempo, eu tô com uma luz aqui e ela apagava. Eu não estava entendendo que ela apagava. Eu acendia ela, acende luz. E aí, quando eu fazia alguma coisa, ela apagava e eu acende luz novamente. Tá tudo certo aí? E aí, quando ela apagou de novo pela quinta vez, eu acho que eu não tô doida, não. Eu acho que tem algum problema. E eu precisava de um cabo. Acho que ela precisava de um cabo. Mas foi me dando uma ansiedade. Eu fiquei com uma sensação de que eu tava meio louca. Que eu acendi e quando eu ia ver, eu não tinha acendido. E no que eu me detenho e paro para avaliar por que é que eu estou ansiosa, aqui é uma das chaves, tá? Eu vou te apresentar uma ferramenta que você vai aprender a usar. Se você já usou, você vai usar a live de hoje como nutrição para te inspirar a colocá-la em prática. Só que, independente da ferramenta que a gente tenha em mãos, a gente tem que ter clareza mental para saber para que é que nós vamos usar. O EFT, que é essa técnica, ela é tão incrível que mesmo você não tendo clareza, você vai ativando os pontinhos e a clareza vai vindo. Mesmo você nem conseguindo nomear o que você está sentindo, você vai aos poucos conseguindo nomear. Mas essa é a primeira etapa. É o primeiro passo para você conseguir mudar qualquer coisa, é enxergar. Porque se você não enxerga que você está numa situação delicada, você pode ter quantas ferramentas forem, você não vai atrás delas porque você não está enxergando o que precisa, né? Então, voltando ao meu caso, eu na ansiedade, e eu pude observar os meus pensamentos. E eles diziam, você tá louca, é? Você tá achando que acendeu? Não acendeu nada. E aí fica colocando a culpa na tecnologia. Eu tenho um vídeo aqui super recente, na verdade foram 3 vídeos, né, falando dos pensamentos intrusivos. Os pensamentos, eles pensam no que eles bem entenderem. E eles pensam, nossa, é uma malucagem que eles fazem. E se a gente não está atento, a gente cai na história deles. Então, facilmente eu cairia em numa sequência de pensamentos dizendo, é verdade, eu não nasci para lidar com isso, eu não consigo prestar atenção nas coisas, eu mal sei o que é que eu estou fazendo, é verdade, eu estou me desresponsabilizando, estou colocando a culpa na tecnologia, e isso vai minando a nossa autoestima, isso vai minando a nossa responsabilidade, a nossa capacidade de se responsabilizar pela situação, e aí o que a gente faz? A gente não faz, a gente sofre, a gente vira refém da situação, a gente vira vítima da situação. E muitas vezes a gente é meio refém mesmo, e muitas vezes a gente é vítima mesmo. Mas ainda assim, sempre haverá o que fazer. E aqui, quando a gente fala de capacidade de regulação emocional, responsabilizar-se por aquilo que te cabe, por aquilo que é possível fazer. Isso aqui é fundamental. Então, vamos lá. O que é o EFT? O EFT, minha gente, é uma técnica, na tradução livre dele, né, de liberação emocional. Ele vai se focar na liberação emocional. No entanto, a gente não pode esquecer que o corpo, ele é emoção, ele é pensamento, ele é físico, ele é energia. Mexeu em uma coisa, vai mexendo em todas as outras coisas também. Quando ele foi organizado com a proposta de você olhar para a emoção prioritariamente. Mas o incrível é que à medida em que você vai trabalhando, os pensamentos que estão ali sempre surgindo, eles vão te chamando a atenção. E você começa a encará-los e entender como é que seus pensamentos estão organizados. E aos poucos você vai conseguindo prestar atenção no físico. Tem gente que só vai prestar atenção no físico mesmo.
Ai, que dor, tem uma dor aqui, ai, que tensão, ai, que cansaço. E a partir do foco no físico, você vai sacando o que está no emocional, o que está no pensamento. Essa técnica, ela vai combinar a acupressão, né? Que essa técnica de com os seus dedos você apertar, pinçar, junto com psicologia. Só que é junto ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Você vai bater levemente os dedos, né? Em alguns pontos específicos. Aqui na foto tá mostrando aqui na lateral da mão, que é o conhecido ponto karatê. E aí você vai nomeando as suas emoções. O que a gente pretende conseguir com essa técnica? Inclusive hoje aqui, o que eu pretendo conseguir com vocês? Para mim e para vocês. Alívio, clareza e equilíbrio emocional, né? Próximo slide. Para quem é que serve esse tal do EFT? Para pessoas como eu e você. Pessoas com ansiedade. Não tem ninguém que não sofra com ansiedade. Agora, é claro, tem pessoas que têm um nível de ansiedade tão baixinho, tão reguladinho, elas vão estar sofrendo possivelmente com outras coisas, mas não é com a ansiedade, né? Então, eu, nesse momento, eu ainda estou um pouco ansiosa aqui. Tô ansiosa, inclusive, para chegar logo no exercício para a gente fazer junto. Para pessoas que sentem culpa, que sentem medo, que sentem insegurança, antes de começar aqui, né, de vir aqui para essa aula, para esse exercício, eu cheguei a pensar, será que não seria o caso de desmarcar, né? Ainda não está organizado, aqui a minha câmera não está posicionada. Tinha isso também. Na hora que eu liguei aqui para a live, a minha câmera pegou tudo. Pegou muito. Aí pegou a minha luminária que está ali, pegou coisas que não era para pegar, né? Meu tablet. Ai, meu Deus, vou ter que reposicionar. Será que não seria o caso de cancelar? Então, se a minha insegurança fosse muito grande, eu teria cancelado. E tudo bem a gente cancelar algo, tudo bem a gente desistir de algo, tá tudo bem. A questão é que para algumas pessoas isso vai ficando crônico. E aí isso vai sendo um atestado falso, tá? Mas um atestado de incompetência. E as pessoas elas vão desistindo dos sonhos delas, né? Então, para quem sente que não consegue desligar, os hiperprodutivos, eles estão aqui, né? Apesar de que os procrastinadores também. Os hiperprodutivos, eles não conseguem desligar nunca, porque eles são realmente incapazes, eles têm que estar produzindo. Ou eles têm que estar fazendo algo, né? Fazendo, escrevendo, elaborando, ou eles têm que estar pensando, construindo mentalmente, pensando no amanhã, e aí não consegue desligar. Às vezes não é por conta da hiperprodutividade ou da procrastinação. Mas a pessoa está ligada numa situação que está para acontecer ou recém aconteceu, ela não consegue se desconectar desse pensamento. Então, na hora de dormir, ela não dorme. Na hora de ir para o trabalho, ela não consegue se conectar. Ela está conversando com alguém, ela não consegue focar nesse assunto, porque ela está presa, né? Ou seja, essa técnica, ela serve para todo mundo que queira sentir-se melhor, de forma natural e segura. Muitas vezes a gente precisa ir para remedinhos, né? E infelizmente é muitas vezes mesmo, é cada vez mais comum que as pessoas dessa sociedade super maluca precisem de remédios, né? E começa já desde a infância, né? É muita sobrecarga, é muita cobrança. Mas isso não é natural. Quando a gente precisa de um remédio para dar um apoio, beleza, mas entendendo que deve ser temporário, né? Para a gente conseguir focar no autoconhecimento, numa transformação mais profunda. Olha só, o que é que pode ser mudado com esse tal de EFT? Lembra que ali que eu apresentei, né, que é uma técnica de liberação emocional. A gente trabalha a emoção para liberar a emoção. A emoção é um alarme, é um alerta de que tem alguma coisa acontecendo. Sabe quando você pega teu celular, você coloca ele para despertar e tá na hora. E aí o que você faz na hora que ele começa a tocar o alarme? Dependendo do alarme, né, a gente fica dançando, né? Eu só coloco alarmes divertidos. Porque aí eu tenho a minha filha que vai fazer 3 aninhos e a gente dança um pouquinho o alarme, comemora o alarme e a gente vai e desliga. Mas a gente vai e desliga depois. A gente desliga os alarmes. A gente libera aquela função do alarme. Ele já cumpriu, ele já não precisa mais estar ali.
As emoções, minha gente, a mesma coisa. Sentiu uma raiva, sentiu uma ansiedade. Engraçado que nisso que travou minha internet aqui, parece que eu tranquilizei. A minha ansiedade até diminuiu um pouquinho. Chegou a ansiedade, a raiva, o medo. Isso é um alarme. A gente precisa liberar esse alarme. A gente precisa dar permissão para que ele pare de soar. E aí, quando a gente libera essas emoções que estão travadas, a gente as libera. E aí, o que a gente tem como resultado? O corpo relaxa. O corpo relaxa. A mente se reorganiza. Você consegue se sentir mais forte, mais confiante, mais presente, mais forte psiquicamente, mais forte emocionalmente. E muitas vezes é mais forte fisicamente também. Porque às vezes uma ansiedade, uma insegurança, um medo, isso vai gerando uma cascata tão quase que infinita que começa a dar problema estomacal e é muita tensão e os músculos enrijecem ou fica mole demais e você fica fraco. Você perde a sua potência. No que você vai reorganizando isso, muitas vezes vem uma força, uma reestruturação física, sabe? Muda a postura. E o bacaníssimo, né? Que você pode fazer isso sozinho ou com guia. Eu, por muito tempo, trabalhei sozinha com o EFT, né? Eu já atendia com a técnica, mas eu não tinha um terapeuta para me guiar. Eu até tinha tentado, no começo, né, quando eu comecei a estudar a técnica, no Brasil tinha um único terapeuta com essa técnica, e depois veio chegando aos poucos, né? Mas não era muito comum essa coisa da terapia online. Eles até atendiam por telefone, mas eu achava muito estranho. Eu vou ligar para a pessoa para fazer terapia por telefone. Era bem engraçado, bem interessante. Mas, ou seja, você pode fazer sozinho, isso é incrível. Só que a gente, sem ter muito treino, a gente não consegue aprofundar tanto quanto é o esperado. Então, se você tiver de começar, começa sozinho. E à medida em que você vai avançando, depois você pode participar aqui comigo da mentoria, você pode chamar alguns amigos, amigas e começar a fazer juntos, ou na sua casa, um irmão, a mãe, o pai, o filho, alguém que topa fazer junto. Isso já é muito legal. E aí aproveita aqui o canal, né? Tendo dúvidas, vai mandando as dúvidas que eu sempre vou responder. Tem o curso aqui também, se você quiser comprar o curso. Em um fim de semana, imagina, em um dia ali você termina e no próximo dia você manda ver e já manda para mim um monte de perguntas, informações. E sempre vai ter, com a nossa internet maravilhosa, você sempre vai ter muitas portas abertas para pesquisar, para se aprofundar no assunto que você quiser, né? Vamos testar? Aqui, então, a gente vai fazer uma rodada de EFT, uma rodada básica, tá bom? O foco desta sessão é reduzir a ansiedade e dar uma liberada, uma aliviada na mente. Se você não estiver nesse momento ansioso ou com a mente pesada, mas você tiver com alguma questão aí, aproveita e faça. Se você estiver só escutando, então só escute e depois você aproveita e faça. E aí, a gente vai fazer junto, você vai ativar os pontos juntos, eu vou te mostrar todos os pontos, e você pode repetir comigo em voz alta ou mentalmente. Minha sugestão. Se você estiver em privacidade, repete em voz alta, porque faz diferença. Quando o ouvido escuta o que a boca está falando, e o que a boca está falando, ela está associando ali, né, do que ela está pensando, do que ela está assimilando, a coisa fecha melhor. Quando você só repete mentalmente, você está usando menos do potencial que você poderia estar usando, tá? Traz aí uma respiração mais profunda que a gente vai começar. Observa como é que você está se sentindo, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é nomear e quantificar a ansiedade. Lembrando, a partir daqui eu vou falar ansiedade, mas pode ser que você esteja com raiva de alguma coisa que aconteceu. Pode ser que você esteja angustiado com alguma coisa. Pode ser que você esteja temeroso, né? Você tem que tomar uma atitude, conversar com alguém e esteja com medo. Pode ser que você esteja sentindo um mal-estar que você não sabe nem nomear. Se você estiver sentindo um mal-estar que você não sabe nomear, aí você vai nomeá-lo assim, ó. Um mal-estar que eu nem sei nomear. Esse vai ser o nome dele, tá bom? Querendo, podendo, você vai anotar e quantificar. Por quê? Porque é uma técnica tão fantástica que a gente começa a trabalhar e a coisa muda.
Às vezes diminui, às vezes zera o mal-estar. Às vezes ele muda, ele dá um cavalo de pau. E você estava sentindo uma tristeza tão triste. Vinha uma raiva, uma vontade de matar a pessoa. É como se a tristeza tivesse sido resolvida, mas não é. Tudo se transforma nessa vida, né? A emoção que você estava sentindo, ela se incorporou, ela juntou uns pedaços que você achou ali no meio do caminho e ela se transformou, ela virou outra coisa. E é muito importante que você tenha noção dessas mudanças. Se você anota, e a intensidade também, se você anota, depois que a coisa virou uma raiva, ou virou uma angústia, ou virou gargalhada e coisa feliz, se você não anotou, sabe o que a tua mente fala? A tua mente fala assim, você é bobo? Você não tá sentindo nada? Por que você tá fazendo isso aqui? Respira, dá uma observada do que você vai trabalhar, veja se você consegue nomear e a intensidade. No que eu tô falando aqui, eu perco um pouco a minha concentração, mas eu vou anotar também. O meu é ansiedade. E o nível que eu tô sentindo, deixa eu ver. Olha só, não é mais ansiedade. Eu estava sentindo ansiedade nível 7, porque eu lembro de ter refletido antes de vir. Mas agora, ai, gente, eu vou trabalhar eu vou trabalhar com vocês a ansiedade, mas o que eu vou escolher para mim é decepção. Nossa, eu tô me sentindo um pouco decepcionada. Nível 4. E aí, como é que você vai fazer essa quantificação? É de 0 a 10. 0, não tem nada, tá tranquilo. Nada, tá tranquilo. 10, é assim, é insuportável. Você nunca se sentiu tão mal quanto, ou é assim que você se sente terrivelmente mal quando a vida é uma desgraça. Quantifica. Sem isso, você não consegue saber se você avançou, se a técnica funciona para você e como funciona. Porque às vezes você começa com uma tristeza nível 3 e termina com uma raiva nível 9. E aí a tua mente vai dizer, não funciona, essa técnica me bagunça. E o que eu vou dizer é, funciona. Esteja preparado para o autoconhecimento. Que o autoconhecimento é isso. É você falando, eu quero andar a cavalo, eu quero andar a cavalo. Aí dizem para você, cuidado, o cavalo pode ser bravo. Cuidado, pode ser que você caia do cavalo. Cuidado, pode ser que você se apaixone e queira andar a cavalo para sempre. E aí você sobe no cavalo. E aí o cavalo, ele relincha e você morre de medo, sai correndo e fica com raiva da vida. Então, se você ficou atento a toda a orientação, o susto faz parte. Respira e volta para o cavalo. Autoconhecimento é bem isso. Não tem como a gente saber o que está esperando da gente, o que está nos esperando quando a gente entra. Pode ser uma coisa gostosa, uma coisa de paz profunda e pode ser horripilante. O mais certo vai ter um pouco de tudo. Vai ter um pouco de amor, de superação, de uau, sabe? Vai ter muito também de, nossa, eu não acredito, que decepção de mim, é isso que eu sou. E tá tudo bem. Nós não estamos aqui para ser perfeitos, nós somos humanos, nós temos todos os defeitos, eu vou colocar entre aspas, porque eu não gosto de olhar como defeito, tá? As nossas características são as nossas características, são as características humanas, elas estão aqui, e mais. Elas não estão aqui no nível racional, elas estão guardadinhas na nossa caverna, e elas nos comandam. Quanto antes nós estivermos dispostos a olhar para dentro, encará-las para fazer as mudanças necessárias, o quanto antes essa vida vai se transformando, né, mais conectada e com maior sentido. Então vamos lá, o que são essas frases que eu deixei aqui? Nós vamos ativar o ponto karatê, que é a lateral da mão, você pode escolher qual das mãos, tá? Tudo que tiver direita e esquerda, você pode escolher qual que você vai fazer e pode ir variando ao longo da sessão. E aí, você pode tanto acompanhar literalmente comigo, por isso eu botei aqui para você poder ler, ou você pode fechar os olhos, repetir comigo ou mudar. Então, eu vou dizer aqui, ó, mesmo que eu esteja me sentindo ansioso, eu vou colocar no masculino mesmo, né? A nossa mente, ela assimila isso, né? Nesse momento eu não vou fazer aqui o discurso identitarista, algumas pessoas não gostam, né? Algumas pessoas se sentem bem. Enfim, vamos falar do jeito padrão mesmo, mas quem precisar, né? Se eu estivesse fazendo sozinha, claro que eu ia falar ansiosa, né? Então vamos lá, ó. Mesmo que eu esteja me sentindo ansioso, eu escolho me aceitar agora. Alto lá. Eu tô trabalhando agora eu mesma.
a minha decepção, né? Eu coloquei aqui no chat, eu tô com uma decepção. Então, quando eu falo ansioso, automaticamente eu vou transferir aqui para ansioso. Antes, vamos lá ver o que cada um vai trabalhar, né? A Miranda tá sentindo solidão. Nível 7. Solidão é bem amplo. É bem amplo, Miranda. Pode ser que dê certo de cara e isso diminua. Pode ser que venha vindo mais alguns insights. O que tem nessa solidão? Pode ser que tenha tristeza também. Pode ser que tenha um pouco de ansiedade, um pouco de raiva. Mas tá excelente você começar com isso. Mas possivelmente isso aí vai ter que aprofundar um pouco. Se tiver, você vai perceber. A Tereza, tô sem vontade de fazer as tarefas da casa nível 9. Tereza, sabe o que eu vou te propor, minha querida? Tá muito amplo. Quanto mais amplo, é mais difícil. Pensa uma tarefa que você tenha que fazer da casa. Se você fizer desse jeito, funciona. Mas demora um pouco mais para ver o resultado. E aí pode ser que você chegue no fim do exercício sem sentir muita diferença. Se a gente estivesse junto, só eu e você, eu ia conseguir aprofundar isso nesse tempo, com certeza. A gente poderia até começar por aí. Mas o que eu vou te pedir? Veja uma tarefa da casa que seja importante para você fazer. Eu preciso lavar a louça. Pensa uma coisa que, se você fizer, já vai ser uma coisa importante. E você fica à vontade para escolher a mais fácil ou a mais difícil. Eu escolheria. Tanto faz. escolhe que vai fazer diferença para você, tá? E aí você foca nessa. Preciso lavar louça. Quanto que você tá de desgaste quando você pensa em lavar essa louça, né? De 0 a 10. Do jeitinho que você colocou. Estou sem vontade de lavar a louça, de lavar a roupa, E aí você bota a quantidade, tá? Tiago, irritação, nível 4. Nossa, Tiago, acho que eu tô com um pouco de irritação também. Só de eu ter lido aqui, me deu uma irritação. Essa é uma das coisas boas de fazer em grupo. Quando um fala uma coisa e ressoa com a gente fala, posso pegar emprestado o seu? Nível 4. Tem uma obra do lado de casa e tá chato. Nossa, eu já tive tantas oportunidades trágicas de estar em lugares com obra também. Itamires, medo de não dar conta. Nível 9. Aqui, Tamires, a mesma coisa que eu sugeri para Tereza. Para Miranda, não sei, para Tereza. Olha só, medo de não dar conta. Tenta especificar um pouquinho mais. Medo de não dar conta de quê? Se tiver muito vasto, você não sabe exatamente do que, tá tudo bem. Foca desse jeitinho assim. E, meus queridos, uma coisa que eu não coloquei no slide, mas vamos aproveitar que a gente tá aqui em família. Respira e observa no seu corpo onde é que você sente isso. Se é solidão, onde é que você sente essa solidão? Se é essa irritação, onde é que sente a irritação? Nem sempre a gente consegue achar, mas com treino a gente vai conseguindo facilidade, tá? Pode ser um nó na garganta, um aperto no coração, no estômago. Eu vou me concentrar aqui na minha irritação. A minha irritação, eu ia dizer que ela no estômago, mas eu senti que é uma coisa aqui, ó. É um tubo fechado aqui. É assim que eu vou classificar a minha sensação física. E então, vamos lá. Respirem. Observe o que está sentindo. Observe no corpo. Verifica de 0 a 10 essa intensidade. Verifica se precisa reanotar aí. E vamos de novo da primeira frase. E cada um vai ajustando de acordo com a necessidade, tá bom? Vai adequando em relação ao que está trabalhando. Mesmo que eu esteja me sentindo ansioso, eu escolho me aceitar neste momento. É tanta coisa para lidar, eu me sinto sobrecarregado. É difícil parar, difícil respirar, mas eu estou aqui e estou tentando. Agora, eu não coloquei no slide, vocês vão repetir aqui comigo, tá? No alto da cabeça, a gente não vai falar nada. Eu vou ficar falando, né? Você não precisa. Sobrancelha. Aproveita para trazer uma respiração um pouquinho mais profunda. Lado do olho. Se você quiser, você pode fechar os olhos um pouco. Eu vou dizendo onde que a gente está ativando o ponto. Embaixo do olho.
embaixo do nariz. Embaixo da boca. No ponto da clavícula. Esse ponto aqui eu gosto de ficar um pouquinho mais de tempo. Pode ser bem no meio, assim, da clavícula, até seguindo uma linha imaginária, né? Vai estendendo. Dá uma respirada um pouco mais profunda. E agora a gente vai para a próxima frase, tá bom? A gente vai tentar dar uma acolhida na emoção. O que você tá sentindo tá aí, não tem o que fazer, ela tá aí, ela existe. Não adianta você querer que ela vá embora, que ela não vai embora, assim, só porque você quer. E aí, se você vai pra luta, ela aumenta, você sofre mais. Então, a gente vai tentar dar uma acolhida. E aí, a gente vai na lateral da mão. Deixa eu estender aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa ansiedade não define quem eu sou. Quem tá trabalhando outras coisas, faça a modificação aqui na frase, tá? Ela está aqui, essa emoção está aqui, mas eu posso acolher esta sensação. Eu reconheço o que eu sinto e me dou permissão para relaxar. Aos poucos, eu escolho soltar esta pressão. E agora a gente vai para o alto da cabeça. Eu fico aqui dando umas estaladinhas, vou mexendo a mão, é porque a gente está fazendo um projeto que envolve energia, tá? Esse é o modo como o meu corpo acaba respondendo. Pode ser que você sinta algum formigamento. Vamos lá para o próximo ponto, que é na sobrancelha. Pode ser que você sinta vontade de bocejar, dê muito sono. Pode ser que dê uma vontade de chorar, uma vontade de rir. Pode ser muita coisa, mas pode ser que não aconteça nada, tá? E aí você só segue. No lado do olho. E se acontece ou deixa de acontecer alguma sensação extra, não quer dizer que tá funcionando a mais ou a menos, tá bom? É importante saber das possibilidades. Embaixo do olho, traz uma respiração novamente, um pouco mais profunda e observa no teu corpo. Onde é que você tinha prestado atenção, que sentia, né? Vamos embaixo do nariz. Embaixo da boca. E na clavícula. Aqui, novamente, eu vou pedir para você respirar e dar uma soltada no braço, dar uma girada no ombro, dar uma, às vezes, né, dar uma esfregadinha, assim, às vezes mais suave, às vezes forte mesmo. Dá uma esfregada nas mãos, quem quiser, né, no couro cabeludo, não fazer isso, porque tá despenteado. E às vezes até uma batida, sabe, para acordar, assim. E a gente vai para nossa próxima rodada. Anotei aqui, né, abrindo espaço para o alívio. Novamente na lateral da mão, tá bom? Mesmo com tudo isso que está acontecendo, eu estou aqui por mim. Eu posso me acalmar agora. Enquanto a gente fala essas frases, você observa o que o teu pensamento está falando, tá? Eu não estou tentando te hipnotizar. Você não está tentando hipnotizar a tua própria mente. São frases de comando, a técnica funciona assim, à medida em que você vai aprendendo mais, você vai entendendo o porquê de tudo isso, mas uma das coisas importantes é observar como é que a sua mente reage, como é que o seu emocional reage, e simplesmente esteja atento, tá bom? Estou construindo um novo jeito de me cuidar. E isso começa com um pequeno passo como esse. E agora a gente vai para os outros pontos de energia. Então, vamos lá, no alto da cabeça. Observa como é que você está se sentindo. Na sobrancelha. No lado do olho.
Tenta perceber no físico o incômodo que você estava sentindo, embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo da boca. Agora a gente vai para o ponto da clavícula e a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui. Agora eu quero que você dê uma observada nos seus pensamentos. E para terminar, eu vou fazer um ponto que eu não estava fazendo. Tem muito mais pontos do que esses que a gente está trabalhando, tá? É que estes são os básicos. Mas eu tive vontade de fazer esse aqui agora, que ele fica embaixo, né, do braço. Pronto, dá uma respirada, novamente, dá uma esticada. Quando a gente termina, né, faz uma massagenzinha, a gente dá uma mexida, né, como se fosse um pãozinho aí, dá uma apertada. Estas apertadas, por exemplo, quando a gente está sentindo solidão, angústia, tristeza, é bom dar uma apertada. Claro, você não vai fazer nada que te deixe doendo, mas é para dar uma despertada mesmo. Quando a gente está com sentimentos mais fortes, mais de explosão, de raiva, é bom dar uma batida mesmo, sabe? Aí talvez o corpo aguente uma coisa um pouco mais forte. Não tô falando para você esmurrar o teu corpo, não é isso. Quando a gente tá com raiva, se der, né, para socar mesmo alguma coisa, uma almofada, um sofá, um colchão, chutar, o corpo precisa, sabe? O corpo precisa descarregar. Ou fazer um exercício, andar forte, correr, fazer uns agachamentos, pular corda. É importante, é muito importante deixar o corpo descarregar. Sabe quando a gente tem criança em casa e a criança precisa correr, e a criança precisa escalar, e a criança precisa gritar, e a gente não deixa? Porque uma hora a gente embaixo, uma hora a gente em cima, não pode fazer barulho, não é hora de fazer barulho. Eu moro num prédio, tenho uma criança de 3 anos, eu sei a dificuldade que é isso, né? Às vezes 9 da noite ela quer bater no fogão, ela quer pular um pouco, quer fazer barulho. Não pode, né? Que nós somos civilizados. Mas ela precisa. Foi um dia onde ela não descarregou. Chegou no fim do dia, ela precisava descarregar. A gente enxerga isso na criança, mas isso vale para qualquer fase da vida. A gente precisa descarregar. E em momentos em que a gente está vendo umas emoções mais fortes, é um super convite, sabe? Para a gente mandar ver nessa descarga. Então, se puder gritar, não pode gritar, bota uma música alta, uma musiquinha só alta, para cantar alto junto com a música. E aí, quando você faz, o EFT já dá uma descarregada, uma coisa boa. Mas, às vezes, o que vem é uma vontade ainda mais explícita de que o bom seria gritar, correr, bater, né? Para descarregar. Então, fique muito atento no que é que vem para você, tá bom? O que esperar do EFT e como seguir? A gente espera. Cadê meu slide? Alívio imediato mesmo, tá? Para algumas situações, independente da pessoa. Para algumas situações, o que a gente espera é um alívio imediato mesmo das tensões emocionais. Se a gente estivesse trabalhando, ao invés de algo maior, né, como a ansiedade, a solidão, né, algo mais focado, por exemplo, uma tensão no pescoço, no ombro, a tendência é a gente perceber o resultado na hora, tá? Mas não é nada raro, pelo contrário, a gente começar com uma emoção que está forte, que está muito presente ali, e ela ou sumir, ela ser realmente desmobilizada, né, aliviada ali, liberada totalmente ou bastante, né? A gente espera mais clareza mental e mais foco, porque imagina, né? Você quer dormir e tá lá o alarme do celular. Você consegue dormir? Aí você decide, não, eu errei, não era para acordar hoje cedo. Hoje eu posso dormir até 8 horas. Aí você deixa o alarme lá tocando, você vai dormir? Não vai, é impossível. Você não consegue ter foco, você não consegue ter clareza, você não consegue ter paz de espírito. Não consegue. A emoção é o teu alarme. Então, como a emoção soando ali, você não consegue. Eu, no caso, vim aqui para fazer nessa aula de hoje, compartilhei, né? Eu estava com bastante ansiedade. Eu estava de 0 a 10, uma ansiedade nível 7.
E só que eu tenho, né, meus modos de regulação emocional, mas eu fiquei muito feliz com o EFT. Eu falei, uau, que incrível! Então eu fiquei feliz, inclusive, né? Eu tô indo ansiosa e vou poder trabalhar isso. Tem gente que não dá conta. Tem gente que vai travar, não vai saber o que dizer, vai gaguejar, vai. Ah, tanta coisa desconfortável, né? É um sofrimento mesmo. Então, quando a gente faz o EFT 5, 10 minutos, você consegue mais clareza mental, mais foco, né? Sem contar a questão da redução dos sintomas de ansiedade. Os sintomas, né? Pode dar um branco, pode cruzar informação e você falar besteira, pode ser que dê uma vontade louca de ficar indo no banheiro, pode ser que você desmaie, pode ser tanta coisa. Sensação de leveza e bem-estar. Aí é só, né? Só uma cerejinha no bolo, né? Vamos aqui. A sugestão para você conseguir seguir com autonomia com essa técnica. É interessante você escolher um tema por vez. Não tem que ser desse jeitinho que eu vou dizer, tá? Aqui é só uma orientação para os que precisam de orientação. Pode até ser que você tenha uma lista sua com 10 itens que você precisa trabalhar no mês ou no ano. Mas a sugestão é que você comece com uma coisa, no momento que você vai começar a rodada, você escolha uma coisa que esteja te incomodando agora. Porque se você tentar trabalhar a raiva que você sente quando você tem que conversar com teu irmão, ou que você tem que resolver assuntos pendentes, mas o que você está sentindo agora é tristeza. Essa tristeza, ela tá tentando pular na sua frente, para falando, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vai ser mais difícil de você conseguir o foco lá na raiva. Se você estiver com alguém, é assim que funciona a terapia, né? Às vezes a pessoa vem para trabalhar algo específico, ela precisa pegar um avião, ela morre de medo de altura, mas ela tá com raiva porque ela tá tendo problemas em casa, ela tá triste porque talvez vai terminar o relacionamento. Sendo possível, a gente deixa tudo isso de lado e foca no medo de altura, porque ela precisa pegar um voo no final do mês. Então, sendo possível e tendo alguém para te orientar, isso aqui funciona, dá certo. Mas fazendo sozinho, o legal é você dar prioridade para aquilo que está batendo na porta agora, tá? Use frases simples e verdadeiras. Aqui no caso, eu te entreguei uma frase. Ela talvez ela não estava no jeitinho que você queria, não, né? Então ela não estava verdadeira. Por isso que eu te sugeri para você fazer as mudanças necessárias, né? Readequar a sua frase. Mas veja, não é que você precisa acertar. Não tem certo ou errado. É que quanto mais honesto consigo, melhor. Suponha que te aconteceu uma situação e foi humilhante. Você passou por uma situação humilhante e você ficou no primeiro momento triste, no primeiro momento desorientado e desorganizado, mas aí depois você foi olhando o que aconteceu, você começa a sentir raiva, aí você começa a ver que foi realmente perverso o que aconteceu, e você começa a sentir ódio. Mas tem algo dentro de você que fala que você não pode sentir ódio, porque só as pessoas horrorosas é que sentem ódio. Aí quando você disser assim na frase, apesar de estar chateado com aquela pessoa, mesmo entendendo o lado dela, meu, você tá com ódio da pessoa. Assume que você tá com ódio. E tá tudo bem. Você não precisa dizer para ninguém que você odeia. Você não precisa dizer para ninguém que quer matar. Você não precisa dizer para ninguém que você quer se matar. Você não precisa. Mas internamente, num exercício terapêutico, é importante enxergar os pensamentos. Lembrando, você não é a mesma coisa que os seus pensamentos. Eles pensam sozinhos. Você não é a mesma coisa que as suas emoções. Elas são alertas, elas são alarmes, elas vão soar na altura que for necessário para fazer você parar e olhar para elas. Mas a gente tem que olhar para elas e falar: ah, é o alarme do celular. Ah, é o alarme do incêndio. Ah, é um alarme. Para isso é muito importante aprender a nomear. E é isso que eu quero dizer aqui, quando eu botei aqui no slide, honestidade, tá? Só que para a gente ser honesto, a gente precisa conseguir sair da ignorância. E a maior parte das vezes a gente está na ignorância mesmo. Autoconhecimento é isso. Até que a gente entre e vá se conhecendo, a gente está não se conhecendo. A gente está na ignorância. A gente está achando que a gente é um, enquanto que a gente é outro. Então, essa é uma das belezas dessa ferramenta.
É tudo junto, ao mesmo tempo, e trazendo resultados, né? Você não precisa esperar aprender tudo. E faça com regularidade. Aqui, né, pelo menos 5 minutinhos por dia. E você não precisa ter o momento do dia para fazer. É legal ter um momento para chamar de seu. Pode ser assim que você acorda, antes de dormir, antes do almoço, depois do almoço. Acontece que o que não vai faltar para você ao longo do dia são oportunidades dizendo, pelo amor de Deus, trabalhe aqui comigo, né? Então, antes de começar aqui, o Daniel perguntou para mim, né? Falou, você não quer fazer 5 minutinhos de EFT? Mas eu ia começar aqui a aula e eu ia ter a oportunidade de fazer, né? Mas se fosse uma outra situação, teria sido melhor eu atrasar 5 minutinhos, me autorregular e então poder estar ali com presença, né? Que mais que tem aqui? A sequência aqui, né? Do como seguir com autonomia. Anote como você se sente antes e depois, né? Comecei falando disso, estou terminando falando disso. Aí você vai olhar. A gente acabou de fazer um trabalho aqui com 3 rodadas. Você vai olhar como é que você estava no começo, e aí você vai respirar, vai verificar como é que está o sentimento, onde que no corpo ainda está o sentimento e a intensidade. E aí anota aquilo. Não tem certo, não tem errado, né? Tem prática e tem presença. Se você está praticando e se você está focando, nada de praticar vendo televisão. Pode fazer assim? Pode também. Você vai ver um documentário que te deixa nervoso, você vai ver um filme que te lembra aquele relacionamento seu, e aí as suas emoções estão ativadas. Quer aproveitar e fazer o EFT? Aproveita. Faz sim. Vai te ajudar. Vai ser legal. Mas não é o caso aqui dessa proposta específica, tá? Então, tenha em mente, né? Você está aprendendo a cuidar de si mesmo. É um jeito novo. Tudo que é novo precisa de tempo para a mente aceitar, precisa de tempo para ganhar espaço na sua rotina, para virar hábito. Mas o que você está fazendo aqui é um grande passo. Para mim, essa técnica é uma das coisas mais preciosas que apareceram na minha vida. Na minha vida e na vida dos meus pacientes, né? Porque a gente faz muita coisa acontecer. E as coisas demoram, viu? Quando eu digo que tem coisas que vão resolver na hora, mas são coisas pequenas, suficientemente importantes para dar um brilho no seu dia, mas são coisas pequenas. É uma ansiedadezinha que passou. Ao longo do tempo, você vai se aprofundando e se aproximando das raízes, a tua vida começa a transformar. Por isso que é importante manter essas práticas, tá? Então, olha, você não precisa estar no seu melhor momento para começar. Tem gente que enrola para começar, né? Mas você precisa começar para poder descobrir o melhor de você. Então, ó, não tem desculpas. Se tiver aí muitas desculpas, né? Não sei se é para mim, não sei se eu vou começar, não sei se quando esteja aqui com a gente nas lives de segunda-feira, que a gente sempre vai trabalhar alguma coisa importante. E nos vídeos, né? Meus queridos, com essa ferramenta, a gente faz revolução na vida. A gente se libera de muitas coisas mal resolvidas. Facilmente a gente tem um compêndio de coisas mal resolvidas desde a infância. Dá para a gente passar isso ali, dá para a gente resolver tudo. Tem coisa que sozinho é perigoso, tá? Porque pode dar. Às vezes a gente fala uma catarse, né? Um choro, uma coisa, e aí o dia vira noite, isso pode acabar com o seu dia, dependendo do que você tiver que fazer. Por isso que você vai trabalhar sozinho em casa, você vai trabalhar com coisas leves. Essa ansiedade, essa angústia, essa sensação no corpo, e você vai comendo pelas beiradas, tá? Com esse modo de fazer, criando esse hábito, você vai conhecendo o suficiente para dar uma boa mexida na sua vida, para dar uma boa transformada. E aí você vai acompanhando com a gente. Tendo dúvidas, participa da live. Tendo dúvidas, manda embaixo dos vídeos, mesmo sendo de um vídeo que não tenha nada a ver. Em algum momento eu vejo. Se você responder um comentário que está pronto no YouTube, eu não vejo. Quando respondem comentários prontos, aí o YouTube não me mostra. Mas aí você abre um novo comentário e comenta lá e a gente dá o suporte, tá bom?
Em algum momento que eu não consiga dar o suporte, o Daniel vai dar o suporte. Daniel é psicólogo, trabalha também com o IFT, e é isso. Quem quiser se aprofundar, tem o curso para comprar. Quem não estiver com pressa e quem não for fã de cursos, vamos seguindo junto, que tem muita coisa ainda, tá bom? Vou pedir para quando saírem aqui, deem a curtida, isso ajuda, se inscrevam. Estamos já com nem sei quantos inscritos, a gente está com muitos inscritos já, 730 inscritos. Estamos aí em busca dos 1000 inscritos, se inscrevam e ajudem o canal. Muita graça. Um beijo para vocês.